Que muitas novelas mexicanas são regravações de outras histórias, você já está cansado de saber. Mas tem tramas de alguns autores que apresentam muitos pontos em comum com uma história de um outro escritor. A pergunta que eu faço hoje é: essas novelas copiaram essas tramas? Olá, meu nome é Thiago Fernandes e esse é o Almanac Latino, o canal onde novela mexicana é levada a sério. Antes de mais nada, se inscreva no nosso canal e acione o sininho para ser avisado sempre que tiver um vídeo novo por aqui. Fazendo isso, você ajuda o Almanac Latino a crescer. Em 2015, a Televisa levou ao ar a novela Amor de Bairro. Conta a história de Paloma, papel da atriz Renata Nocini, uma jovem pobre que trabalha duro para sustentar a família e que está prestes a virar uma advogada. Ela aceita o caso de Blanca Estela, uma mulher que passou anos presa, acusada de assassinato e jura ser inocente. Nossa mocinha não sabe, mas essa mulher é, na verdade, sua verdadeira mãe, e que ela acreditava estar morta. Em meio a isso, Paloma se apaixona por Daniel, vivido por Mané de la Parra, que se faz passar por pobre a princípio, mas na verdade é herdeiro de uma família muito rica. A mãe do Daniel é a malvada Catalina López Reina, vivida por Marisol de Olmo, que há anos odeia a mulher que foi acusada de matar o marido dela. Essa suposta assassina é justamente Blanca Estela, a verdadeira mãe de Paloma. E você deve estar se questionando, não era assim que iniciava a história de Rosalinda? Essa produção de Salvador Mejía de 1999 tinha muitos pontos em comum com Amor de Bairro. Então vamos lá, Rosalinda não era advogada, mas a mocinha também se aproximava de uma ex-presidiária que resultava ser a mãe dela. Nas duas novelas, essa mulher tinha sido acusada e presa pelo assassinato do pai do galã. Os galãs também se faziam passar por pobres no início, e ambos nutriam um ódio gigantesco pela suposta assassina dos pais deles. Em Rosalinda, esse ódio era alimentado pela madraça do galã, já em Amor de Bairro, pela mãe. Próxima pergunta: Amor de Bairro é um remake de Rosalinda? Não. As tramas são muito parecidas, mas têm origens diferentes. A trama, protagonizada por Thalia, é remake de Maria Teresa, uma história original da escritora Adélia Fiadio, e que foi produzida em 1972 na Venezuela. Já Amor de Bairro é remake de Paloma, da escritora Marissa Garrido, de 1975, essa produzida pela Televisa. Pelo ano de produção de cada uma, podemos dizer que Marissa Garrido se inspirou bastante no argumento da escritora Adélia Fiadio, não é mesmo? A próxima trama, com aquela inspiração do trabalho do colega, envolve uma produção brasileira. É o caso do plot central que envolve duas novelas: Dancing Days, da Rede Globo, escrita por Gilberto Braga em 1978, e Prisioneira, produzida pela Telemundo em 2004 e estrelada por Gabriela Spanik. As tramas têm muitos pontos que as diferem, mas uma coincidência e tanto no principal conflito das duas histórias. Em Prisioneira, Gabriela Spanik vive Guadalupe, que vai presa acusada de matar o homem que a violentou. Desse abuso, ela tem uma filha que é criada pela irmã da Guadalupe. Os anos se passam e a protagonista está prestes a deixar a prisão por bom comportamento. Mas antes que isso aconteça, ela é obrigada a escapar. Uma vez que se torna fugitiva, ela ainda precisa se reaproximar e conquistar o amor dessa filha, que não sabe que a Guadalupe é a verdadeira mãe dela. Em Dancing Days, Júlia, personagem da Sônia Braga, também precisa se reaproximar da filha depois de anos presa, ainda que a Júlia não saia da cadeia na condição de fugitiva. Nesse caso, apesar do conflito central ser o mesmo, eu diria que as duas novelas são bem diferentes. Prisioneira tem uma pegada muito mais de ação, e Dancing Days tem a questão maternal e também da volta por cima da heroína mais acentuada. Apesar disso, Prisioneira é remake de uma novela chamada Maria Fernanda, produzida em 1980, ou seja, apenas 2 anos depois da exibição de Dancing Days da Rede Globo. Não é estranho? Falando numa novela com Gabriela Spanik, outra trama encabeçada pela estrela também está envolvida nessas grandes coincidências noveleiras. Em La Intrusa, a estrela
novela vive Virgínia, que é preceptora de um dos filhos de uma família cheia de herdeiros que não servem pra nada, além de dar dor de cabeça pro pai deles. Tanto que o magnata Rodrigo Junqueira decide se casar com Virgínia antes de morrer e deixar que ela administre o patrimônio da família. E isso, é lógico, causa a ira dos filhos, e eles resolvem infernizar a vida da Virgínia. Outra trama da novela ainda envolve Júnior, papel do ator Guillermo Garcia Cantu, que despreza totalmente a governanta Sagrário, sem saber que, na verdade, é filho dela. Junte essas duas tramas e temos a novela Bendita Mentira, de 1996. Essa produção de Jorge Lozano Soriano conta a história de esperança vivida pela Angélica Maria, que come o pão que o diabo amassou quando se torna a administradora dos bens da família dela Mora. E quem mais a odeia é Diego, vivido por Sérgio Catalã, que nem desconfia que é o filho da governanta. Ou seja, juntaram a Virgínia e a Sagrário numa personagem só. Nesse caso, não dá nem para falar em cópia, porque ambas as novelas são baseadas em textos da escritora Inês Rodena, ou seja, se ela copiou, foi dela mesma. No fundo, muitas tramas da autora têm pontos em comum, ou são usadas para esticar outras novelas. Mas só por curiosidade, qual veio antes? Bendita Mentira é remake de Corazón de Madre, produzida em 1969. Já a primeira versão de La Intrusa se chama Valentina, e foi produzida em 75. Eu citei aqui que as tramas da escritora Inês Rodena são facilmente adaptáveis e usadas para gerar novas histórias. Quer outro exemplo? Coração Indomável, com Ana Brenda Contreras e Daniel Arenas, é oficialmente um remake da mesma história que também originou Marimar, com Thalia e Eduardo Capetillo. Só que as duas novelas guardam muitas semelhanças com outra, que nunca é citada como sendo da mesma origem. Rosa Selvagem, um clássico das tramas rosas, protagonizado por Verônica Castro. Muitas situações são iguais. Menina pobre se apaixona por garoto rico. Para contrariar a família, o galã se casa com a pobretona, e o casamento é um verdadeiro caos. Em um dado momento, a mocinha é humilhada e fica na pior, até que ela se descobre rica, dá a volta por cima e ainda tem a chance de se vingar de uma malvada. Um escritor especialista em remexer tramas, misturar situações e ainda assinar as histórias como originais próprias é Alberto Gomes. Em Gata Selvagem, por exemplo, tem um pouco de Marimar, um pouco de Rosa Selvagem e um pouco de Cuidado com o Anjo. O escritor nunca escondeu que a inspiração dele vem dos grandes clássicos das novelas latinas, mas assinar como uma obra original e não como uma adaptação poderia gerar até processos na justiça. Estranho até ele nunca ter se envolvido em nenhum problema do tipo. Uma situação parecida é o caso de Maria del Carmen Peña e José Cuauhtémoc Blanco. Eles são os escritores por trás da versão para TV de um texto da escritora Caridad Bravo Adams, Canavial de Paixões. Inclusive, pode-se dizer que eles fizeram uma versão bem livre, colocando muitas ideias próprias. Canavial de Paixões foi um grande sucesso em 1996 e trouxe Daniela Castro, Juan Soler e Francisco Gatorno como protagonistas. Já em 2001, os autores trouxeram uma trama original, Manancial, produzida por Carla Estrada. Mas original em partes, porque muitos elementos dessa história, estrelada por Adela Noriega e Maurício Islas, estiveram também em Canavial de Paixões. Tem até cenas que são idênticas. Vamos aos pontos em comum. Em ambas as tramas, temos famílias rivais, e a protagonista vive sob o peso da má fama que a mãe tem na cidade. Nas duas novelas, o galã tem uma mãe bastante dominadora, que amarga uma infidelidade do marido que aconteceu no passado e que tá ligada à família da mocinha. Nas duas tramas, o galã passa uns anos longe do povoado, e quando ele volta, reacende a paixão pela mocinha, a quem conhece desde criança. Tem também outras coisas iguais, como os perfis dos melhores amigos dos protagonistas, que são praticamente idênticos. Uma coisa é certa, apesar de muito parecidas e com muitas coisas em comum, inclusive no seu desenrolar, cada novela tem o seu charme próprio. Só que a TV Azteca resolveu fazer uma trama no mesmo estilo e olhou tanto para Manancial que acabou processada por plágio durante a novela La Duda, de 2002. Essa novela é protagonizada por Silvia Navarro e também trazia histórias
história de um amor entre filhos de famílias inimigas. Falando assim, você pode até dizer, ah, mas isso aí tem um monte de novela com o mesmo conflito. Nas duas novelas, Manancial e La Duda, a família do galã cobiça um recurso natural que pertence à família da mocinha. Também faz parte do passado um adultério entre a mãe da protagonista e o pai do galã. Nas duas novelas, o vilão se encarrega que a mocinha seja violentada, para que assim ela vá embora do povoado. Enfim, os escritores da Televisa entraram na justiça alegando plágio e com isso, a TV Azteca foi obrigada a modificar drasticamente a trama de La Duda, para tentar fugir da acusação de cópia. Uma das mudanças afetou a trama romântica da personagem vivida pela Silvia Navarro, que nem termina com o galã principal da novela. Tem uma outra história que a trama é até diferente, mas dá margem para um debate polêmico entre os fãs. Afinal de contas, Antes Muerta que Litita é ou não uma cópia de Betty a Feia? Se for julgar pelo ponto principal, é sim. Em ambas, a protagonista é uma mulher que não zela pela aparência, mas é dedicada e esforçada e dá a volta por cima ao ficar bonita. Nas duas tramas, que tem como principal cenário uma empresa, é justamente a mudança de visual o grande momento da trama e da virada da heroína, que em Litita é vivida por Maite Perroni. Na época de Antes Muerta que Litita, a produtora Rossi Ocampo jurou de pés juntos que uma trama não tinha nada a ver com a outra. Mas honestamente, por mais que ela tenha feito mudanças para disfarçar, a inspiração, pelo menos, é bem evidente, né? Até porque foi a própria Rossi Ocampo quem produziu a versão mexicana de Betty, A Feia Mais Bela, que foi o sucesso mais popular da trajetória dela. E sabe outra novela que, mesmo tendo uma sinopse totalmente diferente, nem consegue disfarçar que só existe em função do sucesso de outra? Um grupo de jovens de diferentes personalidades numa escola de elite decidem superar seus conflitos e formar um conjunto musical. Ué, você acha que eu tô falando de Rebelde? Não, estou falando de Like, La Legenda, realizada por Pedro Damián, o mesmo produtor de Rebelde. É preciso aceitar um fato: depois de Rebelde, Pedro não chegou nem perto de repetir a popularidade dessa obra. Eu não quero aqui entrar no mérito da criação da história, já que Rebelde era o remake de uma história argentina, mas Pedro, de fato, tinha muita mão para produzir hits juvenis e pensou que se mirasse muito em Rebelde, poderia levar Like ao sucesso. A sinopse em si é diferente, mas é evidente que uma novela só existiu porque tentou reciclar todas as ideias de outra. Deram dislike pra história. E aí, lembra mais algum desses casos? De mais coincidências? Já tô esperando o seu comentário, mas não vale falar em remake. Até mais!